Olá, queridos internautas, muito boa noite. É muito bom estar com vocês aqui no último dia de janeiro. Chegamos no último dia de janeiro, 31 de janeiro de 2022. Eu fiquei pensando, já pensou o que nós estaremos fazendo no dia 31 de janeiro de 2030? Eu fiquei pensando, né? A agenda global é 2030, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva, né, pessoal? Eu achei bastante interessante esse pensamento vir à minha cabeça, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Querido internauta, você está no canal Conservador do Universo, né? O Universo de Campinas. Gente, como choveu em Campinas. Aliás, em São Paulo, né? No domingo em São Paulo, meu Deus, choveu mesmo. Choveu bastante. Teve cidades assim, embaixo d'água, fatalidades mesmo, né? Então, vem ano, passa ano e as coisas continuam a mesma, infelizmente. Mas vamos aqui, vamos continuar o nosso trabalho, o nosso canal. Nós estamos assim, muito felizes com esse canal. Mais uma vez, né? Obrigada, Douglas Leonardo, foi você, né? Um dos idealizadores, né? Desse canal. E os meus cumprimentos e o meu abraço hoje é muito especial para o mestre Macena, uma cena do IBC, né? O Instituto Brasil Conservador. Ele deu uma aula hoje de defesa pessoal para as mulheres. Foi muito, muito bom, gente, muito interessante. E aqui vai o meu abraço e o meu agradecimento ao mestre Macena, né? Que é chamado Leão do Nordeste, né? Ele se declara o Leão do Nordeste. Então, é um agradecimento muito especial a ele, e também não poderia deixar de agradecer ao Rogério Parada e a sua esposa Patrícia, que proporcionaram esse local na empresa ali, Telecom, e deram todo o suporte. Foi muito bom, gente, foi ótimo. Eu espero que a gente possa repetir, porque foi muito interessante, muito produtivo, e teve pessoas que eu conversei hoje à tarde que gostariam que se repetisse, porque por um motivo ou outro não puderam ir, e eu acho que seria interessante, né? Patrícia, obrigado pelo cafezinho, pelas frutas, foi muito bom, tá bom? E Douglas, obrigado, porque você gravou a aula, né? Então, nós queremos ver essa aula, hein? Tá bom? Um abraço, tá bom? Um abraço muito especial. E para as meninas que vieram lá de Jaguariúna, um abraço para vocês também. Como sempre, a gente faz questão, né, de deixar bem claro, queridos internautas, que nós não somos analistas literários, somos apenas leitores. Gostamos de ler, né? Somos do IBC, do Instituto Brasil Conservador, e nós aqui fazemos o nosso debate aqui entre nós. Qual é a visão da, da Dani Carvalho, né? Ela vai se chamar Dani Brasil, a gente já mudou o nome dela para Dani Brasil. E para o nosso querido Guilherme, que nos ajuda muito, né, nessa parte da internet, da informática, ele que pilota, né, para nós a nossa internet. É um prazer enorme estar com vocês. E na semana passada, nós estávamos no capítulo 8 desse livro maravilhoso que é Introdução à Ordem Mundial, do nosso querido escritor Alexandre Costa.
E nós estávamos no capítulo 8, e nós comentamos a respeito quais são os truques, né? O capítulo 8, ele tem como título Estratégias, Táticas e Métodos de quem? Da Nova Ordem Mundial, né? E ele tem os títulos de Os Truques do Inimigo, né? Que ele mostra que o inimigo ele se faz assim multifacetado, não é uma coisa só, né? Para enganar, sem dúvida. E depois nós comentamos a destruição, que é esse o objetivo deles, a destruição da sociedade ocidental. Falamos rapidamente sobre a filosofia grega, romana e por aí, né? O Guilherme maravilhosamente comentou alguma coisa sobre o direito, né? Sobre moral, o que foi muito legal, só fazendo um resuminho, tá bom? Falamos sobre a revolução cultural, sobre a engenharia social, e hoje nós vamos entrar no subtítulo de Dividir para Conquistar. E eu vou chamar a nossa querida Dani para ela fazer o comentário, o que ela entendeu. Eu vou deixar para ela dois subtítulos. Então, você pode, Dani, comentar um, depois entrar no outro. Se o Guilherme quiser fazer alguma observação, fica à vontade, Guilherme, tá bom? Então, Dani, você vai falar sobre dividir para conquistar e, em seguida, desinformação e burrice. Está na página 96, né? Vamos lá. Boa noite, então, a todos os internautas. Um prazer estar aqui com vocês novamente, dividindo um pouco daquilo que a gente tem aprendido, né? E como a Claire bem disse, dividir para conquistar. O que seria essa questão de divisão? Nunca se fez tão presente na história da humanidade como neste século que a gente vive, 21, aonde mulheres são contra homens, homos contra héteros, pais contra filhos, ricos contra pobres ou vice-versa. É nesse sentido que você divide uma sociedade e a torna enfraquecida. Porque enquanto a gente está perdendo tempo, brigando entre nós, brigando entre, eu mando mais, eu mando menos, eu sei mais, eu sei menos, os globalistas mais os comunistas estão tramando por trás das cortinas o meu e o seu futuro. E a gente não se dá conta disso. A direita... Pode falar, Claire. Não, olha lá, eu falei, né? Olha lá. Eita, ela é mestre em fazer isso. Eu peço perdão aos da direita, porque eu também sou da direita. Só que a gente peca numa coisa muito, muito, muito boba. Nós brigamos entre nós mesmos. Porque ele pegou e traiu o presidente. Porque ele falou isso. Gente, as pessoas não são perfeitas. Elas são imperfeitas. Por isso que nós temos um Salvador que é Cristo. Porque ele é perfeito. Mas isso não quer dizer que a pessoa deixou de defender os valores da direita, que é a fé cristã, livre-arbítrio, não ao aborto, não a drogas, livre comércio. É isso que a gente tem que focar. Enquanto nós da direita estamos brigando conosco mesmo, Randolfo Rodrigues vai no STF obrigar com que ele pegue e coloque as leis mais bizarras, como, por exemplo, a obrigatoriedade. Não sou contra a vacina de maneira alguma. Sou da área da saúde, sei que a reforma sanitária foi e ainda continua sendo importante. O que eu sou contra é a obrigatoriedade. Toma quem achar que deve tomar. Só que enquanto a gente está fazendo essas brigas entre nós, eles estão lá, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, o próprio presidente do Senado. Não, sabe? Enquanto a gente fica dessas picuinhas, eles estão assim adorando. E a gente vê muito bem na história que quando os conquistadores queriam enfraquecer uma cidade, porque naquela época as cidades elas tinham muros, né, para proteção, o que eles faziam? Eles cercavam a cidade, cortavam o abastecimento de água, sem água, né, não tem vida, não tem plantação. E as pessoas começavam a brigar entre elas mesmas dentro da cidade.
Eles não tinham trabalho nenhum. Depois que elas estavam bem fraquinhas, eles apenas entravam e dominavam. E é isso que acontece nos dias de hoje. A gente não se apercebe. E já falando nisso, eu vou entrar na desinformação. É tanto lixo que a gente consome que se a gente fosse observar, eu acho que a gente ficava um mês de jejum assim dentro de um quarto escuro, de tanta porcaria que a gente lê, não vai atrás da fonte, não pesquisa e ainda divulga. Pelo menos nós aqui temos o cuidado de passar uma informação para frente. A gente sempre pergunta: será que isso procede? Será que isso tem fundamento? Porque, gente, a desinformação ocorre. E não ocorre só por conta da esquerda. A direita, às vezes, peca nisso também. Às vezes, levantando aí questões que não tem nada a ver. E nós temos que tomar cuidado, porque agora, com a volta da Câmara Legislativa, do Senado, nós temos aí como que eu poderia chamar? Um Leviatã, um monstro, que é a CPI das fake news. A CPI das fake news, ela foi criada lá atrás com o objetivo de nos perseguir, sim. Só que ela começou lá por alguns jornais que eu não vou citar o nome. Parece supostamente que de propósito, só para levantar essa pecha, essa tese e lançar essa CPI. Lá, até os anos 50 do século XX, né, que passou, os filhos, eles tinham prazer em dar sequência à raiz dos seus pais. Geralmente tinham os mesmos gostos musicais, geralmente tinham os mesmos gostos pela literatura, né? O comportamento tendia a ser semelhante. Mas após aí, né, os anos 50, com as revoluções que aconteceram, Revolução Industrial, revolução da mídia, revolução da imprensa, né? As universidades são um pouco mais acessíveis, esse gosto veio mudando. E aí eu me lembro de Antônio Gramsci, né? Falou assim: nada de guerra, nada de briga, nada de tiro, nada de morte. Vamos dominar a mídia, vamos dominar as universidades, e aí eles serão nossos. Sem guerra, sem luta, sem armas. E aí, a partir de então, eu fico pensando que a Revolução de Gramsci, então, começou a ter sucesso nos anos 50. E a gente não percebe, a gente fica tão imerso dentro da nossa bolha, dentro das nossas picuinhas, que a gente está perdendo um terreno tão grande que depois é tão difícil de conquistar, gente. Olha, eu vou falar, às vezes a gente dá um passo para retroceder cinco pelas nossas próprias atitudes, né? E isso é uma burrice, porque se nós nos uníssemos, procurássemos assim combater efetivamente o que deve ser realmente combatido, aqui todos nós três temos diferenças. O Guilherme e a Claire gostam de um tipo de comida, eu gosto de outra. Eles gostam de um tipo de roupa, eu gosto de outro. Eles gostam de um tipo de literatura, eu gosto de outro. Mas nós estamos juntos num propósito, que é uma cidade melhor, um estado melhor e um Brasil livre. Entendeu? Às vezes a gente tem divergência de opinião, claro que temos. Não pense que a gente é tudo aquele, não. Nós temos divergência. Mas nosso objetivo é único. E nesse objetivo a gente se une e vai. Com as nossas imperfeições. Alguns sabem mais que outros. Por exemplo, o Guilherme, ele domina uma linguagem muito melhor que eu. E isso não me faz menos que ele. Ao contrário, eu gosto de ouvir, é uma troca de informações, é uma troca de conhecimento. Isso é muito legal. Então, eu espero que você, ouvindo isso, comece a despertar dentro da sua mente que nós não precisamos ser inimigos se nós estamos do mesmo lado. Bastamos estudar, prestar atenção, tirar o lixo de dentro da nossa casa, porque, olha, o que o ser humano deve se preocupar é com as entradas da alma. E quais seriam as entradas da alma? Audição, visão, olfato, paladar e tato, né? Esse aqui deve ser o nosso... aquilo que a gente deve estar mais centrado, né? E como aí o professor Olavo de Carvalho diz, né? Temos que conquistar espaço, porque a guerra não é vencida num dia, a guerra é vencida continuamente, né? Aí isso aí, isso mesmo. Então, o cuidado com o que nós vemos e o que nós ouvimos é importantíssimo para você poder falar com sabedoria, não é? Aquilo que você vê, ouve e não repetir como papagaio, não é? Você fazer uma análise, você estudar vários
entrar em alguns sites, não ficar na televisão, porque a televisão desinforma. Muito bem. E só para Dito acrescentar, isso, só para acrescentar, infelizmente a mídia ela tem feito muito isso. Ela joga uma notícia, sabe que é fake news, o povo reage, elas e fala assim, ah, foi apenas uma errata, vamos corrigir. Não, a gente tem que chamar as coisas pelo que elas são. Porque se os conservadores fazem isso, são até processados e presos. Agora, as mídias tradicionais, que são um lixo, porque só passa desinformação, passa uma errata, ah, não é uma errata, e a gente se confundiu. Cuidado, internauta, cuidado. Não se deixe levar. É proposital. Eles praticam Gramsci dia e noite, noite e dia, para dominar sua mente e a mente dos seus filhos. E quando você vê, você já está preso e não tem, olha, é só Deus para livrar desse cárcere. obrigada, Dani. Guilherme, agora eu gostaria de ouvir você. São alguns tópicos que eu deixei para você discutir aqui, colocar para a gente. Se você quiser falar alguma coisa sobre os tópicos da Dani, também fica à vontade. Mas eu vou deixar para você os seguintes subtópicos: coletivismo versus individualismo. O que quer dizer isso, né? Depois, a dialética hegeliana, a importância, gente, da linguagem. Eu lembro que o Brasil Paralelo fez um programa só sobre a importância da linguagem, né? E depois a nova língua, ok? Vou deixar esses subtópicos para você, ok? Guilherme, é um prazer ouvir. Dani, parabéns pela fala. Eu acho que foi muito específico para a direita atual, que vive em guerra constante, né? E enquanto nós estamos em guerra, existe uma outra guerra ainda pior, externa a nós. Então, se nós não se unirmos esse ano, será o nosso fim, né? Eu não vejo outra forma. Uma vez o Lula ocupando o poder, ele não sairá tão cedo. Muito bem. Boa noite a todos os telespectadores. Dani, Claire, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E eu não poderia começar essa live de outra forma, senão homenageando o grande professor Olavo de Carvalho, que faleceu dia 24/1 desse mês, portanto, aos 74 anos. Ele foi o fundador da direita no Brasil, desde a dita redemocratização. Não existia uma direita, existia já o Bolsonaro como deputado federal, mas não existia uma direita unida, una, com ideias, com livros, e ele inaugurou todo esse movimento que hoje nós chamamos de direita. Então devemos muito a ele, mesmo que no final da vida ele tivesse alguns contrapontos ao governo Bolsonaro, mas de coração eu imagino que ele queria o melhor, por isso que ele puxava a orelha, né? Então, muito obrigado, professor, esteja onde você estiver. Amanhã faz 7 dias da morte dele. Como ele era católico, haverá por todo o Brasil missas de 7º dia em homenagem ao professor. Muito obrigado mais uma vez, professor. Muito bem. Então, abordando o primeiro tópico que a Claire me passa, que é o coletivismo versus individualismo. Nós, em outros livros, já abordamos esses dois contrapontos, né? O coletivismo, aliás, eu gostaria de começar com o individualismo, porque quando a gente fala sobre individualismo, a gente pensa numa coisa negativa, uma pessoa que pensa só nela, pensa só no seu umbigo e não nos outros. Mas não necessariamente. Existe uma diferença entre individualismo e individualidade. Então, o individualismo é uma corrente social, assim como o coletivismo também é. E eu poderia dizer que não existe um errado e um certo, um negativo e um maléfico. É claro que eu, como direitista, vejo o coletivismo como algo nocivo. Mas ambos estão, então, portanto, na mesma categoria, de uma corrente social onde pessoas de esquerda se colocam no coletivismo e pessoas de direita se colocam no individualismo. Lembrando que, se você é cristão, como nós aqui todos somos, ser individualista, você não faz de você um não cristão ou vai contra a palavra de Deus, não. Você pensa em si
também. O coletivismo, ele só pensa no todo. Ele pensa em si, colocado na sociedade, né? No individualismo, você pensa primeiro se isso vai ser benéfico para você, e depois se vai ser também benéfico à sociedade. Então, o individualista, ele não pensa só nele, ele pensa em si também, primeiramente. Naturalmente, é uma questão de instinto, de sobrevivência. Então, podemos pegar um exemplo da vacina, por exemplo, né? A vacina experimental do vírus chinês, onde pessoas do coletivismo te obrigam, te coagem, te convencem a tomar a vacina por um bem coletivo. Mas calma aí, isso vai ser bom para mim? Eu tenho alguma alergia que me impeça de tomar a vacina experimental? Eu tenho um pé atrás? Eu tenho, por exemplo, bastante conhecimento sobre a área da saúde ao ponto de saber que a vacina mais rápida inventada na história foi a da cachumba durante 5 anos, e essa atual experimental do vírus chinês foi feita em 11 meses, e por isso eu não quero tomar, porque talvez não seja bom para mim. Então, essa é a mentalidade do individualista, enquanto do coletivista ignora todos esses fatos, que para mim são relevantes, e para todos que têm mais de 2 neurônios também concordam, enquanto o coletivista não, ele ignora todos esses fatos e toma para proteger o outro. Ora, se a vacina funciona e o outro tomou, por que eu preciso tomar para proteger o outro? Então, assim, o coletivismo, ele não faz sentido, né? Ele é falho em vários pontos. Então, eu trago resumidamente o que é a mentalidade do coletivismo, a mentalidade do individualismo, quais são as abordagens de ambos e as contradições, né? Não vejo no individualismo uma contradição, né? Existe sim esse mal entendido que o individualismo é algo negativo, mas lembrando que individualismo é diferente de individualidade, né? Muito bem. Fazendo só uma parte, né, Guilherme, o coletivismo, ele retira o livre-arbítrio, né? Ele retira a responsabilidade do cidadão. Porque é o coletivo. Eu não tenho um responsável, né? É uma coisa assim, é muito bonito na teoria, é muito bonito, claro, você tem que pensar no coletivo, sem dúvida, mas há que ter o respeito pelo livre-arbítrio, né? Pela livre vontade, diante do nosso Criador. Eu não posso ser igual a Dani, e muito menos igual a você, Guilherme, eu sou eu, né? A Dani é a mesma coisa, ela não pode ser igual a você. Então, cada um de nós temos a nossa individualidade. Sem dúvida nenhuma, nós vamos agregar todo o nosso conhecimento para a convivência em comunidade, né? em sociedade, sem dúvida. Mas não é impondo, né? Um grupo impõe sem sequer consultar cada indivíduo daquela comunidade. Simplesmente impõe e todo mundo tem que aceitar. Isso é ditadura, não é? Isso não é democracia, né? Mas vamos lá, Guilherme, pode continuar. Existe algo mais conveniente a um possível governo mundial, se não todos pensando da mesma forma? Esse é o coletivismo. Exato. Então, se cada um tiver consciência do seu e das suas responsabilidades, isso vai ser uma pedra no caminho, não só da nova ordem mundial, como de um possível governo comunista no país em que você viva. Então, mentes independentes são perigosas para ditadores. E só para acrescentar, Guilherme, o coletivismo está sendo muito perigoso. A gente tem visto aí atitudes de pessoas que você fala, gente, não é possível. Como o caso que aconteceu no metrô, se eu não me engano, eu não lembro a cidade agora, de que tinha uma senhora que estava sem máscara. Ela tem o direito, gente, é o corpo dela. E expulsaram ela de dentro do vagão, gente. Ela pagou a passagem dela. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Enxotaram a mulher como se ela fosse lixo. Em nome de um bem maior do coletivismo. Sabe? É ridículo. Se você não quer se expor, não use transporte público. Porque a partir do momento que você colocou o pé para fora da sua casa, você já se expôs.
Mas se a Isso outra pessoa... é ridículo. A falta de respeito e achar que todo mundo tem que pensar igual, aí sim o perigo, né? Se a pessoa se acha vacinada, ela não diz que está protegida. Se ela está usando máscara, ela não se diz protegida. O problema é da outra pessoa, não é? Se ela está... Por quê? E da maneira como foi feito. A pessoa, eu vi esse vídeo, essa pessoa arrancou a bolsa dela, chegou na estação, jogou a bolsa dela fora do trem, né? E a moça teve que sair, ela foi, pegou e tentou voltar, porque não era a estação que ela ia descer. Pois ela segurou a porta foi fechando, ela segurou para a porta ficar, e o pior, né, Dani? O pessoal todo aplaudiu aquela atitude. Olha o perigo. Olha o perigo. Não, e tem mais, olha, essa questão você tem que usar a máscara para me proteger, você tem que tomar vacina para me proteger. Mentira! É desinformação, sabe por quê? O sistema imunológico do ser humano é único. O meu sistema imunológico não é igual ao da Claire, que não é igual ao do Guilherme, que não é igual das outras pessoas. Sabe por quê? Porque é meu estilo de vida, é o que eu como, é o que eu vivo, é o que eu faço. Eu posso tomar todas as vacinas, as 100 vacinas do mundo. Mas se meu sistema imunológico estiver comprometido, não é suficiente, porque eu não estou cuidando da minha saúde. Agora, eu não posso falar para Claire, Claire, bebe 4 litros de água aí para mim, vai adiantar? Vai estar no meu organismo? Guilherme, come mais verduras verdes aí para aumentar a minha imunidade? Sabe, as pessoas, elas estão muito burras, perdão da palavra, mas estão muito burras, sabe? Esse coletivismo, assim, parece que cria uma cápsula que as pessoas não conseguem ver nem o seu próprio, a ponta do nariz. Gente, pelo amor de Deus, para pensar, não existe isso, você tem que fazer para me proteger. Não! O seu organismo é um, o seu sistema é um, sabe? Nenhum ser humano é igual, você sabe por quê? Ó, a própria digital, gente, a digital não é igual de ninguém, por isso que está no seu RG, por isso que está lá no seu documento. Se nós fôssemos parecidos iguais, o que adiantaria ter digital? Se o Guilherme cometeu um crime, eu seria presa, porque a gente é parecido. Ridículo, gente, sabe? Para de ser burrinhos. Vou encerrar por aqui. Calma, Dani, calma, Dani. Calma, Dani. É demais. Calma. Bom, a palavra agora é do Guilherme. Vamos lá, vamos deixar o Guilherme Não, falar. mas contribuições são perfeitas. Bom, aí a gente entra na dialética hegeliana. Hegel foi um gênio alemão, e o próprio Alessandro Costa traz esse conceito, esse termo, gênio, e de fato ele foi, goste dele ou não, e ele contribuiu para a retórica, né? Ele contribuiu para o estudo da retórica e da teoria. Então, você tem uma teoria, um autor tem uma teoria publicada num livro ou falada por ele, e existe uma pessoa que faz uma antítese, que faz uma contraposição, né? E nisso sai um resultado, né? Porque tem uma ideia, uma contra-ideia e um resultado. E o Hegel, ele foi responsável por avançar essas discussões de como você poderia ter uma persuasão melhor, né? E não existe persuasão melhor do que você controlar a tese e controlar a antítese. Então, se a imprensa, e aí o Alessandro traz esse exemplo, se a imprensa, que é um conglomerado, né, que existe famílias que são donas das redes de televisão abertas no Brasil. Por exemplo, do Brasil. A gente sabe que isso se repete em vários países pelo mundo, mas no Brasil é isso. E existe um consenso praticamente de notícias. Então, existem várias notícias ao longo de um dia, de 24 horas, num território monumental que é o Brasil, que é um continente praticamente. Então, imagine quantas coisas, quantos acontecimentos, quantas pessoas morrem, e sempre são as mesmas notícias em qualquer... Não ao mesmo tempo. Se você passar na Globo, depois passar na Band, estão passando coisas diferentes. Mas ao longo da programação, são as mesmas notícias, basicamente. Pode ter uma diferenciação ali, outra aqui pontual, mas é muito pontual. Então, basicamente, são imprensas
que se comunicam entre si, famílias que se comunicam entre si, não é uma teoria da conspiração. Basta você passar os canais. E você vai ver que existe essa hemogeneia da notícia, existe essa hemogeneia da tese. Então, se você controla a tese, você controla a antítese e controla o resultado. Eles possuem o monopólio, né? Então, o monopólio não é benéfico para uma democracia, não é benéfico para um Estado de Direito, e é o que acontece no Brasil, não só na área da imprensa. Eu peguei só um exemplo, que é a área da imprensa. Aí a gente vê, por exemplo, a política. Existe muito mais esquerdista no Brasil com mandatos do que direitistas, verdadeiros direitistas. Então, eles fazem eles colocam uma tese falsa, fajuta, ele também coloca um contraponto, então eles dominam o debate público, e a imprensa também faz isso, os jornalistas fazem isso, e você resulta num resultante que é o consenso da dita maioria. Sendo que a maioria, a gente sabe que a maioria ela é silenciosa e a maioria é conservadora, no Brasil, né? Mas a classe falante, ela é repleta de esquerdistas. Então, essa é a dialética hegeliana. Eu trouxe o que é Hegel, nacionalidade dele, o que ele contribuiu, que é o estudo da persuasão, que é a tese com a antítese, que forma um resultante, e trouxe um exemplo, que é a mídia, que controla tanto a tese como a antítese e o resultante. E nisso a gente acaba virando massas de manobra, né? A gente fica sem senso crítico, a gente fica sem livre-arbítrio, como bem disse a Clara anteriormente. Então, isso empobrece nossas mentes e facilitam que pessoas que possuem poder exerçam poder sobre nós, negativamente, claro. Alguém quer fazer alguma contribuição? Não, pode seguir. Perfeito. Depois nós temos a importância da linguagem. A linguagem... O que é a linguagem? É tudo. Então, o que a gente vê hoje? Linguagem sendo destruída pela esquerda. É a linguagem neutra, é a linguagem preconceituosa. Então, por exemplo, falar que alguém me denegriu já é preconceito. Sendo que denegrir não é nada mais do que uma calúnia que você sofre, e não que você se refere à cor da pele de quem quer que seja. Então, essa lógica invertida da esquerda está destruindo a linguagem, e a linguagem, ela é um dos pilares de uma sociedade. Nós, num país temos a bandeira, nós temos um exército nacional, nós temos um hino nacional, nós temos leis nacionais, um território definido geograficamente, e temos a língua. Então, você derruba a língua, você derruba a cultura, você derruba a tradição da cultura, do povo, você retira as origens. Então, é muito grave o que vem acontecendo, porque não é um nicho da esquerda. São professores levando isso nas escolas e dizendo que ele e ela tá errado e que agora é ele. É essa a desgraça que vem acontecendo não só no Brasil. A nova ordem mundial é global, como a gente vem dizendo. Isso, os Estados Unidos, querendo ou não, é o berço disso tudo, né? Ele espalha isso para a Europa, espalha para... Na Ásia é engraçado porque não chega. Pode chegar nos países abertos, como a Coreia do Sul, Tailândia, etc., mas não chega na China, por exemplo, porque a China querem que os seus filhos sejam educados, e é por isso eles estão nos maiores rankings. Eles querem que os homens sejam másculos para poder lutar no exército. Não existe casamento gay, não existe esse discurso da esquerda de preconceito, etc. São criados para isso, para fazerem parte de um exército forte, um exército pensante, inteligente. LGBTQI+. Na China não existe isso. E eles sabem por quê? Porque isso destrói uma sociedade por dentro. Nós não estamos dizendo que condutas sexuais privadas destrói uma sociedade. Não, nós estamos dizendo que grupos barulhentos, ocupando espaços relevantes numa sociedade e que propagam esses conceitos, que querem destruir a família, como já disse. Impor esses conceitos e destruir os existentes, né, os tradicionais. E, como a gente bem viu fadidicamente, pessoas do alto escalão do movimento gaysista já disse isso: nós queremos destruir a família. Então, não é uma teoria da conspiração, e é por isso que a China, e é por isso que a Coreia do Norte não dá espaço para essa minoria barulhenta, e Cuba também não. E, pelo contrário, eles fuzilam. Assim que eles chegam ao poder,
ele elimina aqueles que os ajudaram e que sabem que se deixarem vigente na sociedade, vão destruir não só aquele governo, como a sociedade como um todo. E é o que vem acontecendo no Brasil, uma autocorrosão, né? Uma autofagia, um canibalismo da própria sociedade, ela se destruindo. Vocês querem fazer uma contribuição? Como a gente cita, né, LGBTQI+, e às vezes a gente pode ser muito confundido como se nós fôssemos preconceituosos, de jeito nenhum. Você leva a vida que você quiser. Ninguém tem nada que ver com as suas escolhas. O que nós realmente não concordamos é a imposição de que todo mundo tem que ser igual e que isso tem que ser colocado para crianças e que as crianças têm o direito de escolher o que elas vão ser, que não existe sexo, não é? A criança vai escolher quando ficar um pouquinho mais velha, que aí ela vai escolher o que ela vai querer ser, se ela vai querer ser no lado feminino, mas ela tem as suas funções masculinas e se ela vai querer ser masculina mesmo tendo as suas características femininas. Então, o que nós realmente não aceitamos é a destruição da família tradicional e a imposição dessas coisas. Nós não somos contra o que a pessoa quer escolher quando adulta, quando ela é adulta, que ela já está definida. Nós não temos nada que falar com respeito a isso, né? Mas o que se faz com a doutrinação que se faz com as crianças e a perseguição à família tradicional é isto que nós combatemos, é isso que nós não aceitamos. Muito bem, Guilherme, pode seguir. Não, e só trazendo mais um exemplo literário, né? Em 1984, que é um livro do George Orwell, que é um grande escritor, uma referência para a direita, para aqueles que querem e prezam pela liberdade de opinião, de expressão e religiosa. É um livro que traz o conceito da nova língua. E a nova língua é uma palavra inventada pelo George Orwell no livro, e que hoje, por exemplo, o Alessandro Costa traz como um conceito que vem sendo instaurado pela esquerda. Então, é quase que algo profético que foi dito pelo George Orwell no livro dele, que seria inventada uma nova língua. E por que nova língua junto? Ele escreve a nova língua junto, não são palavras diferentes. Porque, primeiro que é algo fictício, né, teoricamente, e ele traz essa nova palavra do vocabulário. E ela explica no livro um governo totalitário, para quem não sabe, é um governo totalitário que domina todo o mundo, mas existe uma guerra incessante dos continentes, 2 ou 3, se eu não me engano. E o governo impõe à sociedade uma nova língua para poder tirar, então, essas origens, as tradições, os parâmetros que ela vinha possuindo de significados das palavras e traz as mesmas palavras com novos significados. Então, por exemplo, isso faz uma confusão na cabeça, né? Você deixa pessoas à mercê do que o governo acha correto ou não. Por exemplo, existe o Ministério da Verdade no livro. Só que o Ministério da Verdade, ao você ler o livro inteiro, é o Ministério da Mentira. Então, é o oposto. Existe o Ministério da Paz, por exemplo, da Paz. Só que a paz, o Ministério da Paz, é responsável por cuidar da guerra. Então, guerra é paz. Essa frase, ela ficou famosa por esse livro, guerra é paz. Então, são essas contradições numa única frase. E quem gosta de contradições? Quem gosta de confusão? Quem gosta de caos? A esquerda. Então, o George Orwell, muito pontualmente, traz esses termos e quesitos que hoje não são teorias da conspiração e não são fictícios, infelizmente, são real, né? São realidade. Essa nova língua é um roubo, um roubo da língua natural
daquela localidade, daquele país, né? E tem a sua riqueza, né? Tem a sua riqueza a ser transmitida. São coisas que foram séculos de transformações que esse povo veio conseguindo. Agora, alguém faz um achatamento, né? Um quadrado, coloca todo mundo nesse quadrado, ignorando suas tradições, sua forma de ver, a própria conduta do país. Então, é algo tão absurdo, não é? Realmente uma usurpação, ou seja, um roubo, né? Que o Alexandre tão bem coloca, né? E que essa nova ordem mundial vai montando esse discurso. Olha, com o romantismo tudo vai ser igual. Olha, todo mundo vai ser igual. Mentira, gente. Como que nós vamos ser iguais? Né? Não tem como. E ela está sendo usada há muito tempo, né, Guilherme? Há muito tempo. Ô, Claire, Bom, continua, senão a gente não sai daqui, né? Fazendo, então, eu fiz um link praticamente com o próximo subtítulo, que é a nova língua, né? Ele traz não só anteriormente no subtítulo a importância da linguagem, a palavra nova língua, mas ele coloca um subcapítulo inteiro sobre a nova língua, né? E aí ele traz que o George Orwell, então, citou no livro de 84, e o quão vem sendo usada nas universidades e na imprensa, essa inversão. Então, eles não trazem palavras novas, só isso, só palavras novas. Eles trazem palavras existentes com significados contradizentes para confundir a sociedade. Para confundir a sociedade. Então, é literalmente a antítese de uma palavra, o oposto dela. Eu queria que você pegasse os termos conservador e progressista. Não, então, mas aí o que acontece? Eu vou trazer só um exemplo, o progressista. Quando a gente se refere ao progressista, a gente se refere ao esquerdista, né, teoricamente. Só que o progressista traz esse ar de progresso, de melhoria, de benesse, enquanto o conservador é algo atrasado, retrógrado, estabilizado, que não tem evolução, que existe até, e o Alessandro traz isso, a palavra conservante nos alimentos. E ele traz isso. Será que é coincidência? Porque o conservante é remetido a algo maléfico, né? E aí talvez poderia também fazer um link com os conservadores de que é algo maléfico. Então é assim que você impregna na cabeça das pessoas esses termos, né? Fazendo essa analogia. Se o conservante é negativo, os conservadores também são. E existe algo mais maléfico dos que os progressistas, que é a esquerda, que Stalin matou 70 milhões de pessoas, que Popton matou não sei quantos, que Mao Tse-tung matou 70 também milhões, aqui no nosso continente, Fidel Castro matou 200 mil pessoas, que não é pouco, é muito. Então, a gente não tem ideia quantas pessoas morreram na Venezuela até agora. Na Venezuela até o momento. É porque a história está em curso. A história está em curso. A história não acabou. A história não acabou, a história está em curso. Então, esses mortos ainda estão sendo contabilizados, não só em Cuba, que é um país fechado, lembremos disso, que a Venezuela, então, também está tendo essa crise humanitária. Não é ditadura, não é genocídio. E aquilo não é genocídio, é uma crise humanitária. Segundo a ONU e segundo a OMS. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem um genocida no poder, segundo a OMS. Então, tá vendo a contradição? A contradição do quem é genocida, quem não é, quem é um líder, quem é um ditador, o que é progresso, o que não é. O conservadorismo é nada mais do que conservar o que deu certo. Aquilo que não deu certo, a gente conserta. Então, não é uma estabilidade. É manter o que deu certo há 2000 anos de civilização até o momento, que é a Bíblia,
que é o que a gente disse na live anterior, a moral cristã, a filosofia grega, o direito romano, né? Tudo que deu certo. Por que fazer um outro direito se esse deu certo? Obviamente, para servir aqueles que estão no poder, aqueles que querem um governo mundial. Então, eles não mudam atores, não mudam para melhorar, eles mudam para servir a eles mesmos. Então, esses os termos que o Alexandre traz, que é o conservador e o progressista, e ele faz esse contraponto, comparando ambos e dizendo que um é dito como benéfico, que é o progressista, que traz o progresso, e até o momento ele só trouxe uns 200 milhões de mortos em genocídios ao longo do século XX, e os conservadores que querem manter a liberdade de expressão, o livre comércio, o capitalismo não monopolista, a posse de arma, que é a posse de arma lícita, porque o bandido tem, o trabalhador não vai ter. Então, o conservador ele traz todas essas pautas que não destroem a sociedade, que comprovadamente traz benefícios à sociedade. Né? Basta ver os exemplos nos Estados Unidos, basta ver os exemplos no governo Bolsonaro. A gente vê, antes do governo Bolsonaro, um número X de armas. Agora cresceu exponencialmente a arma legalizada. E, não coincidentemente, despencou o nível de homicídios no Brasil. Então, se isso não é benefício, eu não sei o que é. E esse é o conservadorismo. Isso é o progresso do conservadorismo. Então, só para finalizar esse tópico, e passar para a Claire, quando você, direitista, conservador e pessoa que não se identifica como esquerda, que esteja assistindo nossa live, não se refira à esquerda como progressista. Porque isso, e o próprio saudoso professor Olavo de Carvalho dizia que isso é uma propaganda benéfica para a esquerda, você chamá-la de progressista, porque isso traz um ar de progresso para ela, enquanto de progresso não tem nada. Então, se atente a não chamá-la de progressista. É só isso. Propaganda enganosa, né? Propaganda enganosa. Isso é fake news. Isso é fake news. Esse sim. Você vê, trocando realmente os termos. Então, você vê essas duas palavras, conservador e progressista, eles representam duas forças políticas, né? E também por força dessa vontade, né? Eles rotulam, dividem, para quê? Para conquistar. Né? Esse o objetivo, né? Da nova língua, né? Muito bem, nós vamos entrar agora num outro tópico, que é o do politicamente correto e os idiotas, né? Então, eu vou deixar esse tópico para a Dani. Dani, depois você... E aí você vai entrar logo em seguida no vulgarizar é emburrecer. Genial, né? Genial. Olha, esse tópico realmente é fantástico. Dani, deixo com você. Nós precisamos... quanto tempo nós temos de live? Que eu quero que o Guilherme fale ainda um pouquinho mais. Tá bom, Dani? 48 minutos, Dani. Eu acho que dá para falar sobre esse tópico, o politicamente correto e os idiotas, e eu faço uma colaboração e a gente já se despede. Não dá para você falar da infantilização, né? A gente estouraria o tempo de 1 hora. Então tá bom. Então vamos lá, Dani. Bom, como gente, olha, quando você fala assim politicamente correto, já dá até um mal-estar, né? Dá até aquele enjoo. Politicamente correto. Sabe quem explorou muito bem essa politicamente correto? Joseph Goebbels. Joseph Goebbels. Sabe quem era Joseph Goebbels? Era o marqueteiro do Hitler. Sim, ele pegou e criou uma história, gente, tão fantástica que as pessoas acreditaram naquilo e voluntariamente entregaram os judeus que eram seus amigos e quem sabe até parentes, né, por casamento. Ele pregava que judeus transmitia piolho. Se tivesse um judeu, você pegava piolho, manda ele daqui.
Ele chegou no ponto de dizer que judeus transmitiam câncer. Eu não sabia que câncer era transmissível. E as pessoas pegaram e compraram essa ideia. Por isso que você fala assim, meu Deus... Outras informação dele, Dani, que os judeus ocupavam os cargos em bancos e os cargos de renome na sociedade alemã. Eles roubavam dos alemães, os judeus, os empregos de renome. E aí isso causava uma discórdia entre os alemães, né, os arianos, e os judeus, que eram os estrangeiros, ou que já moravam lá, mas que roubavam, segundo Goebbels, dos alemães. O intuito era causar discórdia, né? Isso. É lógico. Mas convenceu os alemães a traírem, entregarem os judeus, porque se fala, gente, não é possível. Era entregue assim, olha, tem um judeu, ele olha, sabe? E eles viam o que faziam com os judeus. Os alemães que moravam lá viam o que faziam com os judeus. A questão foi sanitária, gente. A economia também pesou, mas a questão sanitária foi a decisiva, porque você vende tudo que você tem para viver, não é mesmo? Você prefere viver na rua, mas ter vida, do que pegar e partir. Ninguém quer morrer. O ser humano não foi feito para morrer, ele foi feito para ser, para viver eternamente, mas por conta do pecado estamos aqui, isso é para outra história. Então, Joseph Goebbels explorou muito bem esse politicamente correto. Não, porque, olha, se você entregar o judeu, você estará contaminando a nação. Você poderá sofrer as consequências. E aí vem Maquiavel também, Anthony Gramsci, que, olha, explorou isso até o último. E nós chegamos ao patamar que nós estamos. Só que isso, as pessoas pensam que, essa palavra politicamente correta nasceu agora. Não, desde 1940 já vem falando sobre isso. Vamos trocar uma palavrinha aqui para pegar e, sabe, não ofender a pessoa. Perdão, gente, olha, perdão. Por exemplo, você fala assim, aquela pessoa é gordinha. Não é gordinha, não. Ela é fofinha, ela é cheinha. Eu lembro na minha época, viu? Quando a gente ia para a escola, olha, eu falava para você, era cada um e a gente vivia bem, sabe? Porque o ser humano, ele tem que saber aonde ele pisa, ele tem que saber a verdade. Eu não posso chegar para o meu filho e falar assim, olha, você não está fazendo a conta de matemática corretamente, você está errando, você tem que estudar mais, porque se você não estudar mais, você vai ficar burrinho. Não pode falar isso, porque a criança, ela tem que se construir construtivista. Ela vai ficar traumatizada. E eu queria, Dani, só te pedir uma parte, porque eu tenho que colocar essa frase que o Alexandre Costa coloca muito bem. Faço questão de ler essa frase do Alexandre. Quem não compreende os fatos não pode avaliar, não pode comparar, não pode reagir, mas pode e será manipulado. Essa frase eu tinha que falar, porque é a onda do politicamente correto, né? Isso realmente é satânico. É satânico, né? Sim. E nós temos que tomar um cuidado, porque nós somos a maioria. O Brasil, a maioria é conservadora. Isso é fato, é conservadora. Só que nós estamos nos subjugando e deixando que as minorias ditem as regras. Gente, é minoria. Numa guerra, não ganha o perdedor. Ganha aquele que realmente venceu a guerra, que dominou ali o continente, o país, o estado, seja lá o que for. Nós temos que aprender a conquistar o nosso espaço. E não é conquistar ofendendo, xingando, batendo, não. Conquistar do mesmo modo que a esquerda fez. Pais, mães, mestres, conservadores, precisamos de você. Precisamos de pessoas que ocupem o legislativo, que ocupem o judiciário, que ocupem as escolas, que ocupem os hospitais, que ocupem as igrejas, porque também dentro da igreja você acha que você está salvo, você não está. Tem pessoas ali que é só por Deus. Aí eu já quero entrar também na vulgarização, vulgarizar e emborrecer. Estamos cercados por todos os lados. E nós, da direita, sempre queremos, não, é que a gente é paz e amor, pombinha, bandeira branca. Não, eles não vão pensar duas vezes para nos eliminar. Não vão pensar.
vão nos eliminar. Lembra do que o reitor da UFRJ falou? Que os conservadores merecem uma boa pá, uma boa cova. É isso que eles querem da gente. Então, eu peço a você, por favor, não se deixe levar pelas aparências. O politicamente correto é a coisa mais nojenta que existe na face da Terra, que é você tampar o sol com a peneira e, sabe, e tentar amenizar uma coisa que não dá. Fato é fato. Não existe nada além disso. E aí a gente já entra também na questão da vulgarização, que começou lá na Revolução de 1960, faça sexo, não faça guerra, paz e amor, queima o sutiã, sabe? Começou toda essa confusão lá. Assim, já vi um pouco de antes, né? Mas eclodiu mesmo por esses meados de 1960. E esse trabalho é tão nojento que hoje em dia, por exemplo, eu vou falar um pouco no caso da mulher. Eu falo com tristeza na alma, sabe? Com muita tristeza mesmo. Vejo mulheres lindas, inteligentes, capacitadas, incríveis, mas explorando o seu corpo. E isso me dá uma tristeza, sabe? A mulher, infelizmente, por atitude de algumas, eu não vou generalizar e também não vou dizer nomes, vocês que pesquisem. Infelizmente, a mulher está sendo taxada como um produto qualquer, sabe? Você tem que mostrar o bumbum, mostrar o peito, porque senão você não é nada. Principalmente na questão das plataformas digitais, Instagram, TikTok, Twitter. As meninas, sabe? Você vê que não tem mais conteúdo. Sabe? Você não consegue conversar de igual para igual. Gente, eu lembro na minha época que eu fiz ETCAP, eu amava fazer a tabela periódica, amava fazer ligações iônicas, covalentes, até criei uma nova molécula sem querer. Isso foi tão legal, sabe? Você conversar com a pessoa assim sobre paradoxos, sobre a biologia, química, física, trocar conhecimento. Hoje você não consegue isso. Por quê? Porque você tem que ter um bumbum perfeito, porque você tem que ter um cabelo batidão, porque você tem que ter um bocão, sabe? Se tornou tão vulgar, se tornou tão nojento para você ter sucesso, para você alcançar alguma coisa. Padrão de beleza completamente, né? Determinado pelas clínicas de estética. Né? Olha, eu sinto que é um plástico. Hoje, completamente distorcido. Né? Completamente. A estética e os cirurgiões plásticos agradecem. Ser alguém, eu não falo só para mulher, não, porque a gente vê isso também no mundo masculino. Ser alguém vai além daquilo que o seu corpo é. Porque às vezes a gente herda uns genes aí, né, gente? Que é um genes meio, vou taxar meio do mal, que você tem tendência a ficar gordinha e tal. Mas isso não vai fazer com que você seja menos pessoa, menos alguém. E nesse sentido, né, eu já quero estar me despedindo, e na próxima live a gente pode voltar um pouquinho nesse assunto para acabá-lo. Se valorize. Se valorize. Eu gosto muito de um filme chamado Conde de Monte Cristo e eu aconselho vocês a assistirem. Que ele diz que você pode perder tudo na vida, né? Que é o padre lá, quando está preso e fala pro Conde. Que você pode, Edmond Dantès, você pode perder tudo na vida, mas o que você aprendeu, o conhecimento é seu, ninguém tira. Então, nesse sentido, eu quero pegar e me despedir de vocês e falar, vamos nos unir. 2022 é uma eleição que não vai mudar só o Brasil, mas vai mudar o mundo. Se vocês perceberem, o Brasil ele está assim, olha, num patamar, tanto que o Biden falou assim para o Bolsonaro, falou, Bolsonaro, você não vai falar nada em relação à Rússia com a Ucrânia, não? Você não vai dar a sua opinião? Para você ver que o Brasil não é uma pária, que o Brasil não é uma vergonha, o Brasil é uma potência. E nas mãos do governo certo, ele se tornará uma potência mundial. Pense nisso nesse ano, estude, investigue, não se deixe levar pelas fake news, pelo politicamente correto, pela vulgarização e pelas tantas outras coisas que acontecem no nosso meio, principalmente no meio televisivo. Uma boa noite para vocês, passo para a Claire. Meu querido internauta, eu quero desejar para você uma excelente semana, né?
Eu quero ver se futuramente a gente vai ler esse livro aqui. Só vou mostrar para vocês o título dele, depois na outra live a gente vai comentar. Discurso sobre a servidão voluntária, de Etienne de la Boétie. Ai, é francês. De la Boétie. Eu espero que esteja correto a forma, mas é fantástico. 1600, falando é super atual do que está acontecendo hoje. Uma excelente semana, meu querido internauta. Obrigada pela sua atenção. Deus abençoe a todos. Guilherme? Bom, eu abri falando sobre o Olavo de Carvalho e finalizo falando sobre ele. Né? Ah, muito obrigada, viu, por você falar sobre ele. Esses 2 livros, aliás, eu tenho 3, só que o outro está com a Claire, está com ela. Eu emprestei para ela. Eu já vi. E aí, eu fuçando aqui durante a live, no Imbecil Coletivo, tem um tópico, um capítulo chamado Racismo e Censura Mental, e tem um trecho que faz todo sentido na nossa live de hoje. Reprimir o uso de expressão que reflete uma experiência primordial é universal é impedir o ser humano de pensar, é introduzir entre a percepção e a fala um bloqueio paralisante, é perverter todo o sentido das comunicações entre sensação e pensamento, é neurotizar e destruturar a mente infantil. E isso para quê? Para atender às exigências de uma suscetibilidade mórbida e antinatural que os mesmos intelectuais ativistas, por outro lado, buscam cultivar nas pessoas de raça negra. E aí a gente inclui gays e as minorias, com a finalidade de torná-las perpetualmente imaturas e sempre manipuláveis por slogans demagógicos. Então, resumiu totalmente o que a gente disse hoje, e o Olavo, ele tinha esse brilhante característica, né, qualidade de ser bastante direto, sucinto, específico, e aí ele colabora com a gente mesmo morto, né? Porque a obra dele não morreu. Ele, a pessoa física, sim, mas a obra é eterna, e agora que começa o trabalho dele, de mudar uma sociedade, mudar uma cultura e recuperar a cultura de volta que é do Brasil e retirar da mão dos ativistas, esquerdistas, gramscianos, marxistas, todos esses querem destruir a cultura brasileira, que vem destruindo sistematicamente. Eu me despeço de vocês, internautas, que nos assistiram hoje. Espero que vocês estejam próxima à live, segunda-feira, 8h30. Talvez nós tenhamos o Alessandro Costa, que é o escritor desse livro, que nos assiste. Esperamos que ele confirme com a gente a presença dele, e convido vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais. O Instagram é Conservadores do Universo, nosso Twitter é Ser do Conservador, ou melhor, Ser do Universo, e caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva também, assine o sininho para receber as nossas notificações, e comente, compartilhe essa live para que outras pessoas possam ter acesso a esse mesmo conteúdo que você teve. Muito obrigado pela presença, e até a próxima segunda. Dani, Claire, internauta, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima semana. Deus abençoe a todos e continue lendo, que vale a pena, viu? Continue lendo. Até.